lei nos dá, que é o que a lei nos dá, o que é o que a lei nos possibilita. Em relação também à possibilidade aí de proteção à vida, à incolumidade física do titular ou de terceiros, mais uma vez aí também me parece bastante óbvio essa possibilidade de tratamento de dados pessoais, uma vez que você está previamente aí pondo algo que é mais importante até do que o próprio dado, que é a vida, né? Então você está se utilizando dessa chancela legal justamente para a questão da prevenção, da manutenção, da continuidade da vida do indivíduo, né? Que, afinal de contas, seria o titular. Então, mais do que dos dados do titular, você está protegendo a vida do próprio titular. Então, não haveria como, né, a gente até, por exemplo, pedir o consentimento, né, de alguém, num caso de risco de vida, para poder fazer esse tratamento de dados. E, obviamente, o dado pessoal sensível também terá a sua possibilidade aqui de continuidade dessa possibilidade de tratamento justamente nesse tipo de situação de risco, nesse tipo de perigo que você pode ter em relação ao titular do dado. Falando um pouco mais de uma questão bastante sensível nesse momento, né, que a gente fala na questão da tutela da saúde, né? Até o Palhaço trouxe uma questão aí, né, de você ter questões de pesquisa atreladas aí a um core específico de saúde, né? Aqui, quando a gente fala da tutela da saúde, a gente está falando especificamente aqui do serviço core de saúde, da prestação do serviço da saúde, ligada à saúde efetivamente, né? Então, a gente está falando aqui da questão de planos médicos, da questão dos médicos, dos hospitais, mas a gente não está falando aqui, por exemplo, naquele caso de você ter desconto caso você dê o CPF na farmácia. Então, não vamos confundir aqui essa situação específica aí, que é, no fundo, ela é uma questão comercial, mercantilista, e não uma questão de prevenção e proteção da saúde aí, quando a gente fala no tratamento de dados pessoais. E, obviamente, quando a gente fala da autoridade sanitária, né? Então, esse momento que a gente ainda vem passando de pandemia nos mostrou aí a necessidade justamente de a gente ter números apurados até para poder entender o tamanho, a letalidade, a questão de vacinas, número de vacinados, a efetividade de vacinas, né? Então, tudo isso você precisa aí ter dentro desse arcabouço legal, justamente porque você está dando uma visão maior aí na questão sanitária quando você está olhando aí nesse tratamento de dados, nesse viés específico aqui. E ainda falando um pouco mais sobre algo que é muito próximo do nosso dia a dia, do meu dia a dia na minha atividade profissional. Quando a gente fala de prevenção à fraude. O que a gente está falando na coleta, tratamento, no processamento de dados, quando a gente fala de prevenção à fraude, né? Obviamente que a gente não vai pedir para o fraudador a autorização dele para fazer essa análise dos dados que estão sendo fornecidos ali no momento que você tem ali desse tratamento dos dados. E, obviamente, que também é do titular real, o efetivo, né? A pessoa legítima, detentora, titular desses dados, que a gente tenha métodos, que a gente tenha forma justamente de evitar que um fraudador se use de forma indevida dos dados, das credenciais desse cliente. Então, quando a gente fala da prevenção à fraude aqui, a gente está vendo no escopo da prevenção, da manutenção da integridade e dos dados do titular, mas também a gente está olhando numa visão não só de impedir que a fraude ocorra, de impedir que tenha essa geração de valores, enfim, de perdas financeiras ligadas a essa fraude, mas a gente também está aqui na busca pela prevenção do titular dos próprios dados, né? E, obviamente, num escopo maior, aí, aonde o fraudador, aonde o titular está inserido, justamente num ecossistema maior financeiro, num ecossistema de tomada de crédito, num ecossistema muito maior, do qual o titular também faz parte, né? É interessante a gente falar dessa questão da prevenção à fraude aqui, porque, de novo, né, nesse momento que nós vivemos aí, a gente teve uma explosão, por exemplo, do e-commerce, o número de tentativas de fraude aumentou muito nos meios digitais. Então, a gente tinha anteriormente a falsificação de documentação no mundo
no mundo offline, no mundo real ali, mas o número de tentativas de fraude explodiu justamente atrelado, obviamente, ao aumento do e-commerce. Então, a gente teve um aumento do e-commerce e, obviamente, o número de fraudes também seguiram juntas. Assim como seguiram juntos, por exemplo, métodos novos de pagamento que a gente tem, o Pix aí, né, o pagamento instantâneo, né, do Banco Central do Brasil. O Pix revolucionou, vem revolucionando os meios de pagamento e, obviamente, ele tem sido amplamente utilizado e com ele, infelizmente, também vem sendo aí procurado brechas, né, para cometimento de fraudes, para a utilização do Pix como método de cometimento de fraudes e, obviamente, ter aí acesso de forma indevida a valores que não são seus, de terceiros, né? Então, esse ponto, inclusive com nesses novos métodos de pagamento online que a gente vem acompanhando aí, essa questão do pagamento instantâneo e todas essas outras facilidades que a gente vem aprendendo aí a usar e a gente vem se deparando nesse momento, eles trazem também um risco atrelado a essa utilização desses métodos de pagamento, desses meios de pagamento ou dentro do comércio online. É por esse motivo que a gente tem a questão da prevenção à fraude tão grande, porque ele não é só uma maneira de você preservar o titular, mas ele é também uma maneira de preservar o próprio ecossistema, aonde todos nós, obviamente, queremos ter maiores acessos, mais facilidades, enfim, e uma democratização dos serviços financeiros. Então, é bastante interessante essa questão da prevenção à fraude, inclusive nesse momento. E aí também a gente tem uma questão da possibilidade, obviamente, do tratamento dos dados pessoais sensíveis, porque, obviamente, a gente vai ter questões ali atreladas, inclusive, à biometria, que é um dado sensível, e que a gente precisa fazer essas confirmações, como, por exemplo, quando a gente tem aquela famosa selfie, né, segurando a CNH, justamente para poder abrir uma conta no banco digital, alguma coisa nesse sentido, que você tem que fazer justamente aquilo ali, é um dado biométrico, por isso é um dado biométrico sensível que está sendo tratado justamente como um meio de prevenir a fraude, né? De prevenir aí que a pessoa se passe por terceiros e venha causar prejuízos financeiros, né? Proteção ao crédito, né? A proteção ao crédito é uma questão bastante interessante que acho que é importante a gente pontuar aqui, porque proteção ao crédito, a legislação brasileira é a única que traz esta previsão nas suas disposições. A justificativa disso, me parece que para todos vocês ela é bastante simples, ela é bastante óbvia, né? Nós somos um país que de subidas e descidas, né? Nós temos aí um intenso movimento econômico, financeiro aí, e nós passamos por períodos seguidos aí de turbulência, e a questão do crédito é uma questão, o crédito no Brasil ainda é caro e é pouco acessível, e é justamente por conta dessas questões do valor da concessão do crédito e dessas questões de como conceder o crédito, das questões de inadimplência, que essa possibilidade da proteção de crédito, ela acaba aparecendo na nossa legislação. Eu queria fazer só um outro adendo aqui sobre essas questões específicas de exceção. A gente tem na GDPR também uma outra questão de tratamento de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis, na questão de prevenção a cometimento de atos terroristas. Então, isso é uma coisa interessante porque a gente acaba vendo nas legislações muito daquilo que a gente acompanha na nossa realidade social. Então, se na nossa legislação a gente fala de proteção ao crédito, é porque isso está muito ligado à história financeira e econômica do próprio Brasil. Então, hiperinflação, planos econômicos seguidos, a democratização do crédito, a busca por novos entrantes no sistema financeiro. Então, tudo isso impulsiona essas mudanças legislativas e elas são refletidas, por exemplo, nessa lei. Assim como a gente tem, por exemplo, na Europa, um problema sério no cometimento, infelizmente, de atos terroristas, e é por isso que há a possibilidade, dentro da legislação europeia, de você tratar dados pessoais, inclusive sensíveis, obviamente que dentro de todo um escopo legal da GDPR, mas justamente porque dentro da realidade deles, a prevenção a ato terrorista é algo extremamente importante porque faz parte da realidade, infelizmente, daquele continente. Então, é sempre interessante a gente fazer essa análise. Eu sei que o Cunhado falou muito de que a gente gosta da Europa e que a gente quer se espelhar muito neles e que a gente acaba trazendo para a nossa legislação
pontuações, situações que a gente verifica lá fora, mas é também interessante notar que nós temos algumas nossas situações específicas também refletidas dentro da legislação vigente, né? E essa aqui, a proteção ao crédito, é uma delas que a gente tem justamente aqui dentro do nosso arcabouço legal. Gente, e eu tentei aqui ser o mais rápida possível, até para não estourar nosso prazo, até porque a nossa colega Alessandra aí nos segue agora na continuidade da apresentação, mas eu acho que nós ficamos abertos para as perguntas na sequência, né? Passo a palavra, então, para a nossa colega Alessandra. Obrigado, professora Adriana. Se me permite rapidamente uma pequena apresentação da professora Alessandra, embora, claro, dispensável, professora da casa, de quem eu tenho imenso, não vou nem falar felicidade, mas talvez mais do que isso, porque também é uma dileta amiga de quem eu fui aluno, então sempre conviver ao seu lado, qualquer oportunidade é um prazer para mim, professora Alessandra. Bom, professora Alessandra é advogada, mestre em Direito das Relações Sociais pela Federal do Paraná, professora da graduação e da pós-graduação aqui da Unicuritiba, também professora da pós-graduação em Compliance e Governança da FAI Business School, além de membro da Comissão de Direito do Consumidor, de Estudos de Compliance Empresarial da OAB Paraná e da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados. A professora Alessandra falará sobre o exercício dos direitos dos titulares e tem, desde logo, a palavra. Muito obrigado, professora Alessandra. Eu que agradeço, meu querido Marcelo, vou começar por você, então, para mim é uma alegria dividir esse momento, nós que dividimos aí por um semestre, né, há muito tempo atrás, eu não me lembro nem quando foi, mas eu me lembro muito bem da sua turma e de você, e você sabe não só o orgulho que eu tenho de te ter como professor da casa, e de poder dizer que fui sua professora, né? Porque você é um daqueles casos do aluno superando o mestre, então fico muito feliz por estar aqui e por ter o teu carinho, tá? Agradeço ao diretório pelo convite, agradeço especialmente a professora Marcela Ardini, a professora Edna, que lindo ver a faculdade se dedicando a um evento tão bacana, né? Aí conduzido pelo diretório preocupado com esse tema. E é uma honra dividir essa mesa virtual aqui com o professor José e especialmente com a Adriana Camargo. Preciso dizer para vocês que a Adriana, além de toda a característica e toda a dedicação dela, né, o estudo, de tão estudiosa que é, de tão competente que é, de tão reconhecida que é na sua área, tem uma coisa que talvez vocês não saibam, ela é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, sabe por quê? Porque ela não nega convite para falar sobre temas que são importantes, daquilo que ela sabe, daquilo que ela trabalha, e eu nunca tive a oportunidade de te agradecer, Adriana, ao vivo, então eu agradeço aqui, Adriana, gente, todas as vezes que eu convido a Adriana para ir na faculdade, para falar para os alunos, ela vai, e ela vai com muito amor, né? Ela vai até em casa, né, Márcia Liardini, para ensinar a gente a fazer compliance, tá? Então, ela é dessas pessoas maravilhosas, né? Olha lá. Muito obrigada, viu, Adriana, por tudo aí. E também os meus alunos, queria dar um oi, tem um monte de aluno aqui assistindo e também um carinho especial a você. Mas vamos lá, porque o tempo aqui é curto e tem muita coisa para falar. Bom, a gente está falando de bases legais, mas eu vou falar sobre, então, o exercício dos direitos dos titulares, né? E vejam que interessante, gente. Por incrível que pareça, eu, velha que estou, estudo esse tema desde 2007. A minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná teve como tema a privacidade nas relações de consumo, uma análise a partir dos bancos de dados de proteção ao crédito. E lá em 2007, esse tema, que era um tema que não tinha, obviamente, a relevância que ele tem hoje, e obviamente que foi tratado não da forma como vem sendo tratado hoje, eu usei como uma das referências, uma das importantes referências, o livro do Danilo Doneda, da privacidade à proteção de dados pessoais. E é interessante notar que hoje este livro é uma grande referência para qualquer um que está estudando a proteção de dados. E ele foi a minha referência lá atrás. Óbvio que hoje, revisado, ampliado, né, com toda a influência
normativa que se tem atualmente. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, que essa é uma questão que há muito tempo é indigesta, ou era indigesta para mim que estudava. E a minha área é direito do consumidor. Então, toda a minha análise era em cima desse assunto, né? E por que era o desconforto? A dissertação era uma análise crítica ao uso indevido dos dados que estavam dentro de dados de proteção ao crédito, que inclusive é uma das bases que a Adriana acabou de falar, e ok, existir, não há nenhum problema, inclusive é uma base legal para tratar dados, mas que eram usados para outros fins. Esse era o grande problema ali. Então, se violava a privacidade, por quê? Porque, por exemplo, empresas de recrutamento iam no Serasa buscar os dados de proteção ao crédito para fazer análise de recrutamento, né? Enfim, hoje nós estamos aqui com uma lei, analisando uma lei que tem, né, um capítulo dedicado especialmente ao exercício dos direitos dos titulares, ou dos direitos dos titulares, que é o artigo 18. E assim como falou o professor José, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei principiológica. E para quem estuda e para quem está aplicando, isso dá um certo conforto, porque a gente tem um embasamento muito claro do caminho que precisa ser seguido, né? Então, isso é um fato. E um outro ponto que a gente precisa destacar é que a LGPD, ela é uma lei que eu costumo dizer que ela é muito didática, porque vejam só, os dois professores acabaram de explorar as bases legais e vejam como elas são pontuadinhas. A gente, por mais que tenha que fazer alguns esforços de interpretação, o que eu quero dizer é que está tudo muito bem pontuado, muito bem desenhado, né? E eu fico feliz em ouvir a Adriana, que estuda outras normas internacionais, dizer que ok a nossa lei, que está bacana a nossa lei. Isso para nós é um motivo para que a gente possa realmente aplicar a lei com segurança, né? Que a gente possa estudar a lei, que a gente possa trabalhar com essa lei. E a lei faz uma descrição didática dos direitos dos titulares. Então, antes de falar do exercício, ou já indo falando junto, tá? Eu vou fazer um overview desses direitos dos titulares. O primeiro direito que a lei estabelece é justamente a confirmação da existência do tratamento. Então, e aqui a gente fala de um primeiro princípio, né? Isso tem muito a ver com o princípio da transparência. Por quê? Porque o primeiro direito é a confirmação da existência do tratamento. E o próprio nome está dizendo, né? O direito garantido ao titular de confirmar, olha só, de confirmar se a empresa, seja controladora ou operadora, realiza o tratamento dos seus dados, certo? Então, vejam que isso traz, esse é o primeiro ponto que mostra que o titular dos dados hoje ele tem um novo status protetivo, né? Assim como há 30 anos atrás o Código de Defesa do Consumidor deu um novo status protetivo ao consumidor, a LGPD faz o mesmo exercício quando fala do titular de dados. Então, primeiro, confirmação da existência de tratamento. Segundo, acesso. A lei garante aos titulares o direito de obter uma cópia, por exemplo, dos seus dados, né? De saber exatamente quais dados a empresa possui a seu respeito. E lembra que eu falei lá que o Serasa negociava dados ou vendia dados ou qualquer outro banco de dados repassava dados e a gente não sabia? Estamos lá dentro de uma relação jurídica e não sabemos que dados efetivamente a empresa possui, né? Que dados efetivamente foram compartilhados com ela, tá? Terceiro direito, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O que nós temos nesse ponto aqui? Primeiro que a gente tem uma repetição de norma, o Código de Defesa do Consumidor já previa esta possibilidade, então a LGPD reforça esse direito, no sentido de que o titular ele tem a possibilidade de solicitar que os dados tratados sejam corrigidos ou atualizados. Principalmente porque, pessoal, nós sabemos que hoje muitas das relações jurídicas são travadas num ambiente que parte do conjunto de dados que a empresa possui a seu respeito,
né? Então, nada mais correto do que garantir ao titular essa possibilidade, né, de corrigir aquilo que não diz mais respeito com a sua própria realidade informativa ou de dados, tá? Quarto direito, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. Aqui, nós vamos pensar em quais casos o titular ele tem o direito de pedir essa anonimização, esse bloqueio ou a eliminação. E aí a gente poderia falar principalmente em 3 situações, tá? A primeira delas, quando esses dados forem desnecessários para a finalidade que justifica a realização do tratamento. E aqui eu vou até pegar um exemplo da Márcia Leardini, tá? Que essa semana a gente fez um treinamento, semana passada, a gente fez um treinamento e ela usou esse exemplo. Vou roubar, Márcia. Imaginem, o da secretária, imaginem que você está contratando uma secretária, por exemplo, e você pede para ela os dados da CNH, né? Sendo que, na função que ela vai exercer, não há a possibilidade, ou a previsão, ou a necessidade de que ela dirige, enfim. Qual a finalidade, né, de se obter esta informação? Não há. Então, não há necessidade para fins de finalidade. Tá? Então, nesse caso, há a possibilidade de se exigir a anonimização, bloqueio ou a eliminação. Tá? No mesmo sentido, esse direito é possível quando forem excessivos, os dados coletados forem excessivos em relação ao necessário alcance da finalidade. Então, num primeiro momento, desnecessário, num segundo momento, excessivo. Porque uma das lições que a LGPD nos traz, e talvez vocês ou já ouviram ou ainda vão ouvir muito falar sobre isso, é que hoje a gente só coleta aquilo que efetivamente é necessário para o tratamento do dado, seja ele um contrato ou qualquer tipo de relação negocial. Eu não tenho mais razão para exigir dados sem critério, né? Então, essa é uma das primeiras orientações que a gente passa quando está lá em processo de adequação em empresa. E, finalmente, esse direito pode ser exercido quando a coleta ou tratamento dos dados estiver em desconformidade, ou seja, quando os dados estiverem sendo tratados sem uma base legal que foi tão bem explorados ou foram tão bem explorados pelos colegas, tá? Quinto direito, portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou de produto. Vejam só, a LGPD, ela garante ao titular o direito de solicitar o compartilhamento dos dados fornecidos à empresa, ou seja, a portabilidade dos dados a um outro fornecedor. Então, esse avanço, gente, e eu não sei se vocês, os alunos, né, que são muito jovens, não que o restante não seja, principalmente os alunos que são muito jovens, eles vão lembrar de um período, eu me lembro da Cláudia Lima Marques, inclusive, falando de contratos cativos de longa duração, que eram aqueles contratos em que a gente não conseguia se livrar, porque efetivamente não nos permitiam a portabilidade. Então, hoje, se eu não estou satisfeito com o tratamento que me é dado num banco, por exemplo, eu peço portabilidade da minha conta para outro banco. Né? Se eu não estou contente com uma empresa, com a minha operadora de celular, eu peço portabilidade para outra empresa. E por muito tempo isso era um direito que não nos era garantido. E nesse mesmo raciocínio, nós temos a portabilidade dos dados. E aqui o que é interessante notar é o seguinte, uma vez que esse é um direito do titular, uma vez que ele quer exercer esse direito, eu estou olhando aqui porque eu estou controlando o tempo, tá? Uma vez que ele quer exercer esse direito, né, os dados da empresa originária, eles devem ser transferidos num formato estruturado, numa linguagem comum, né, e que possa ser utilizada por qualquer outra empresa. Né? O que a gente está dizendo aqui é que os dados eles precisam ser legíveis para o novo fornecedor do titular. Né? Ele não pode criptografar, ele não pode usar ferramentas que impeçam o acesso livre dos dados a outro
a outro fornecedor ou a outra empresa escolhida pelo titular, certo? Sexto direito, eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. Então, é por isso que o professor José falou do consentimento, né? E a gente que fala de base legal, quando vai falar de base legal, sempre tem muito dedo quando vai falar da base legal do consentimento, porque, em muitos casos, ela é uma base até perigosa para a empresa, né? O uso dela é até perigoso para o negócio, porque, vejam, existem dois direitos do titular. Um deles é a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, e depois a gente tem lá a revogação, o nono direito é a revogação do consentimento. Tá, mas por que isso é perigoso, professor? Pelo seguinte, gente, veja só, eu costumo dizer, Adriana e José, que se tem um negócio que a gente precisa saber em LGPD é a base legal. Né, para trabalhar com LGPD, o que eu preciso realmente saber é a base legal. E por quê? Porque a gente que trabalha com LGPD, se você vai implantar, ou se você trabalha num jurídico de empresa, ou qualquer coisa do tipo, o que acontece? Você faz o mapeamento dos dados para implantar LGPD, você faz a análise de risco, e aí você, com base nisso, vai indicando as bases legais para que, efetivamente, a empresa processe, trate os dados, ok? Em muitos casos, como é que se olha para o consentimento? Essa é a base mais tranquila, né, gente? Essa base mais tranquila, o cara me deu o consentimento de horas. Quer negócio mais tranquilo para eu dormir? O cara me deu o consentimento, certo? Certo, até é. Agora, aqui nós estamos na lógica do que quem dá pode também tirar. E por que eu estou falando por que é perigoso? Porque você imagina, se você faz um processo de adequação de LGPD numa empresa e você baseou o tratamento de dados, a coleta de dados, nesta base legal do consentimento, e ok, você tem o consentimento. Só que o titular tem o direito de revogar esse consentimento ou eliminar os dados. E se efetivamente acontece um problema e os titulares começam a revogar ou começam a solicitar a eliminação, o que você faz com o negócio do cliente? Que só opera com dados. Você perde a base legal para o tratamento. Então, é muita cautela que precisa se ter para usar o consentimento, né? Então, porque eu tenho dois direitos garantidos ao titular de efetivamente impedir o controlador e, de consequência, o operador da utilização. É óbvio, gente, que quando eu estou falando aqui, inclusive na eliminação, esse direito ele não é absoluto, né? A gente vai analisar o caso concreto. Então, por exemplo, se eu tiver um dado que for necessário para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, é óbvio que a eliminação, né, não será possível, haverá daí uma substituição de base legal. Esse é um outro exercício que às vezes a gente precisa fazer, né? Pode ser, a gente fala, inclusive, que o ciclo, o fluxo de dados, a vida dos dados, esse momento todo da vida útil, ele é absolutamente mutável. Eu posso ter uma base legal hoje e posso alterar a base legal para o tratamento depois, né? O que é importante eu saber é justamente isso, eu ter segurança em fazer análise de base legal, entendendo muito bem qual é o direito que o titular tem frente a esta base legal, certo? Depois, o sétimo, informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Então, o titular ele tem o direito de saber com quem os seus dados são compartilhados. De novo, né, gente? Isso é um negócio lindo de ver. Né? Hoje eu posso exigir isso, isso é um direito, eu posso exercitar esse direito com quem compartilha os meus dados. E aí, aqui uma ressalva importante é o seguinte, primeiro, princípio da transparência de novo, né? Visualizado dentro desse direito. E uma outra questão é que quando eu vou desenvolver os documentos necessários aí para os processos de adequação, o que eu preciso saber? O que a empresa tem que ter cuidado? Que ela não pode usar
expressões genéricas, por exemplo, lá na sua política de privacidade, ou no próprio termo de consentimento, quando utilizado, do tipo os seus dados serão compartilhados com terceiros. Com quem, afinal de contas? Ou parceiros terão acesso aos dados pessoais. Então, não é isso que esse direito garante, né? Esse direito garante o conhecimento, a possibilidade do titular saber exatamente quem são as pessoas com as quais os seus dados são compartilhados. E o último, porque eu já falei do nono, é o 8º direito, que é informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Olha que interessante, né? Para que o consentimento ele seja considerado realmente livre, para que o consentimento efetivamente represente a autodeterminação informativa, que é a base, né, uma das bases da Lei Geral de Proteção de Dados, o titular, tá, ou melhor, a empresa precisa dar uma informação que expresse a possibilidade de o consumidor, do titular, não fornecer o consentimento, né? Ele tem que explicar as consequências caso o consumidor ou o titular não queira efetivamente transferir os seus dados, tá? Isso pode ser uma série de coisas, o José até falou isso, né? Pode ter um prejuízo à experiência do usuário, então isso precisa ser dito, tá? Então, caso você não aceite o termo de consentimento, isso pode vir na política de cookie também, poderá haver um prejuízo na experiência do usuário, pode ser que haja um prejuízo na customização, pode ser que haja uma limitação de acesso a determinadas áreas que são logadas, por exemplo, que por isso eu precisava de mais dados seus, enfim, uma série de situações, tá? Aqui também, mais uma vez, o princípio da transparência, tá? Então, o que a gente vai ver? Esses são os 9 direitos, tá? O que é importante a gente saber em relação ao exercício desses direitos? Primeiro, a garantia da lei é o acesso de forma facilitada. A gente vai ver que na Europa, por exemplo, já existem empresas, né? A gente já tem alguns casos, algumas referências de empresas que já incluíram nos seus portais, nas suas plataformas, áreas exclusivas, né? Para que o titular manifeste ali o seu interesse, manifeste o seu direito em relação àquilo que ele pode efetivamente requerer do controlador, tá? Mas para nós, o que funciona? O que nós temos hoje? Como não existe ainda uma orientação concreta, né, específica em relação a isso, nós seguimos o padrão da lei, que é esse, né? As informações precisam ser fornecidas de forma clara, o acesso gratuito e facilitado, né? A professora Márcia também bate muito nessa tecla. Pode ser feito de forma eletrônica ou de forma impressa, e essa escolha quem faz é o próprio titular. Quando ele requerer alguma informação em relação aos seus dados, é ele que escolhe, né? É ele que escolhe, tá? E o que eu ia dizer para vocês? As consequências, né? Quais são as consequências do não exercício? Veja que a gente tem as consequências da própria defesa do titular em juízo, né? Então, o artigo 22 traz a possibilidade do titular exercer o seu direito na via judicial, tanto de forma individual como de forma coletiva. Então, ele pode buscar a proteção dos seus dados pessoais e ainda reclamar indenização. Eu gostei muito da posição da Adriana quando amplia o espectro de análise dos direitos dos dados pessoais sensíveis. Eu acho muito relevante a gente falar isso. Eu me lembro que quando a gente discutia ainda muito a afirmação dos direitos da personalidade, a gente falava, né, sobre as garantias fundamentais e os direitos da personalidade, e a gente chegou no momento em que o Canottilho, por exemplo, dizia isso, que cada dia mais os direitos da personalidade são direitos fundamentais, os direitos fundamentais são direitos da personalidade, porque o que se queria proteger era um bem jurídico maior,
e eu acho que a fala da Adriana nesse aspecto vai muito dentro desse sentido, né? Então, esta é a ideia aqui. Eu posso tanto pleitear o próprio direito, mas eu também posso exigir uma indenização, além, obviamente, das sanções administrativas que já estão ali inseridas na lei. O que importa mesmo nisso tudo, primeiro, é a elevação do status do titular, né, a garantia a ele de um rol que não é exaustivo, mas que o orienta de forma muito clara, e, sem dúvida alguma, um rol que dá a possibilidade da gente falar sobre esse assunto, né? Que a gente possa efetivamente disseminar ao titular a possibilidade que ele tem, educar as empresas no que se refere à necessidade de respeito a esses direitos e discutir academicamente tudo isso que fizemos aqui, que ainda vamos fazer nesses dias, sem dúvida alguma. A minha fala foi um esforço nesse sentido. Muito obrigada, mais uma vez. Nós agradecemos, professora, sempre uma excelente fala. E nós já temos aqui a primeira pergunta do Bruno. Como não direcionou a ninguém, Bruno, se quiser direcionar especificamente a tempo, caso não, aí fica a critério de vocês quem se voluntaria para responder. Como a pergunta surgiu bem no momento que a professora Luciana estava falando, então a pergunta é direcionada a ela mesmo. Qual que é a pergunta? Tá onde que está a pergunta? Está no chat, professora, se não conseguir ler. Deixa eu entrar aqui. Tá aqui. Qual a responsabilidade de uma empresa diante do tratamento de dados que pode ser eventualmente vazado por seus stakeholders, colaboradores, funcionários, representantes comerciais? Como fazer o controle de dados nesses casos? Menino do céu, vamos começar de novo aqui agora. Temos quanto tempo para responder essa pergunta? Esse aqui é o grande problema. Quem fez o Bruno? Bruno, é isso que não deixa a Adriana dormir, não é, Adriana? É por isso que, penso lá, essa é a grande questão, tá? A responsabilidade é sempre, como regra, do controlador. Mas o problema nem é esse, né? Porque a responsabilidade ela é sempre avaliada caso a caso. O problema é a última parte da pergunta. Como fazer o controle de dados nesse caso? O controle de dados nesse caso começa com algo que a Adriana falou, e óbvio que eu abro a palavra para os meus dois colegas aqui, mas uma das questões que eu acho muito importante, que eu acho que é de onde tudo parte, é a lógica do compliance, quando ela falou de conhecer os seus parceiros, né? Você começa daí, com quem você vai compartilhar. Essa é a primeira, porque quando a gente fala conhecer, né? Não é só conhecer no sentido de saber quem é efetivamente fazer toda uma lógica de due diligence para saber se efetivamente aquela empresa com quem você vai compartilhar também está adequada. E risco zero não existe, né, Bruno? Se você está tratando dados, risco zero não existe. O que se faz dentro de um programa de adequação é justamente avaliar esses riscos e mitigar no maior nível possível. É isso que a gente faz num processo de adequação. Internamente, nós aumentamos tanto o conhecimento sobre a lei, no sentido de que é necessário mudar uma cultura das pessoas que trabalham na coleta e no tratamento de dados, então a gente faz treinamento, ensina as pessoas sobre de que forma efetivamente, a partir da LGPD, elas precisam tratar os dados, mais uma parte que a gente não está tratando aqui e que vocês vão tratar na sequência, vem inclusive especialista a falar desse assunto, é a parte de segurança da informação. Né? Não existe nada do que nós três falamos aqui importa no sentido de que não só o que a gente fala aqui serve se nós não tivermos uma preocupação efetiva com a parte de TI, de segurança da informação mesmo, tá? Por isso que a gente critica quando nós vemos aí se falando que LGPD é só uma adequação jurídica, né? Ela é muito, muito, muito além disso, tá? Então, enfim, se algum colega quiser complementar, por favor. Uma responsabilidade contratual talvez poderia mitigar os riscos, né, professora? Uma questão da contratação, né, com terceiros, enfim, colaboradores, colocar cláusulas contratuais que, vamos dizer assim, transferem um pouco da responsabilidade para esses terceiros. Será que seria uma possibilidade de mitigar os riscos?
é que, na verdade, a gente não tem como transferir, né? Por isso que a gente faz toda uma análise, não vejo como transferir responsabilidade, porque se o titular, se sou eu o controlador, né, dos dados, é muito complicado falar em transferir, principalmente quando o titular tem a relação, quando a coleta e o tratamento foi originalmente feito por mim, tá? Então, é muito complexo da gente analisar amplamente, assim, pode falar, José. Obrigado, professora. A doutora falou perfeitamente tudo, não tenho nada a contradizer. E só uma lembrança, né? Às vezes a gente coloca no contrato muitas cláusulas, a gente não observa muito bem o que está sendo colocado, mas as auditorias, né, as inspeções que são realizadas no ambiente desse operador com o qual você está pedindo para tratar os dados pessoais, ela é fundamental. Então, a própria trilha de evidências, a Adriana vai falar disso muito melhor do que eu, que é da área de compliance. Não adianta a gente ter ali um contrato bem redigido e ser de gaveta. Temos que ter também, além de tudo isso, até meios para penalizar o colaborador que faz. E como é que a gente faz isso? Através dos normativos, né? A política de segurança da informação, norma RETIC, todos os instrumentos, tanto de proteção de dados quanto de segurança da informação, inclusive advogados podem escrever, porque são normas jurídicas com validade jurídica, servem para isso, para definir as regras do jogo ali com o colaborador que está todo em nome da empresa, né? Então, é basicamente isso, fazer as inspeções, escolher bem o fornecedor, fazer a due diligence na hora da contratação, manter essa fiscalização e entender que com isso você está fazendo ali até o que a lei manda, né? Porque você não basta estar em conformidade, é o princípio da lei de que você deve provar que está em conformidade, né? Então, e o próprio processo de governança que a lei exige também, né, José? A própria lei exige uma governança de dados, né? Então, isso abrange todas essas questões. Exatamente, até porque você não tem como controlar aquilo que você não conhece, você só conhece fazendo todos esses atos que a lei já instrui mais ou menos o que eu vou fazer. É só isso, mas é perfeita a sua colocação, professora. Parabéns. Tem a outra pergunta ali, professora Alessandra, e no caso da segurança com relação a um ataque de ransomware, tem empresa, inclusive, contratando até seguro de dados? Sim, gente, vai ter que ter seguro mesmo. Porque, enfim, no primeiro que o ataque, nós vimos aí vários ataques que a gente poderia até pensar que seriam improváveis, né? Nós estamos vendo grandes organizações sofrendo ataques. Eu costumo dizer que isso é um efeito colateral da LGPD, né? Ou seja, quando você dá como é que eu vou dizer, uma amplitude, ou seja, uma notoriedade, né, para uma lei e que vem com uma função muito importante de regular mercado, gente. A LGPD influencia a regulação de mercado. Obviamente que a gente tem esse efeito colateral, tá? Então, obviamente que as empresas que têm um passivo de dados muito relevante têm que fazer seguro. Não tem outro jeito, é uma área de mercado que, inclusive, deve estar em franca expansão. Até pegando um gancho na tua fala anterior, né, Alessandra, sobre o que você fala na questão da coleta de dados, o que a gente está coletando, né? Eu acho que é super importante a gente fazer essa análise do que a gente vai do Big Data para o Small Data, né? Então, colete exatamente aquilo que você precisa, armazene exatamente aquilo que você precisa, não tenha, porque a gente vem justamente de uma noção anterior que nós tínhamos, que a gente vai coletar todos os dados que tivermos acesso, não interessa se iremos utilizar, o que iremos, mas vamos coletar. E hoje a gente tem que estar numa noção justamente nessa questão do risco que a gente está ali assumindo quando a gente faz essa coleta indiscriminada de dados. Então, quanto mais dados, pior. E a outra questão que eu acho que é importante a gente salientar também é a questão do honeypot, né? Você colocar todos os seus dados coletados em um único local, né? De uma única forma, que tudo poderia ser acessado num único momento, assim, né? Que é essa visão de você tornar esse data lake, esse local de armazenamento de dados super atrativo, por isso do honeypot, né? Tornar tão atrativo justamente para
para um mau uso, para o vazamento, para um ataque, para algum tipo de acesso indevido, né? Então, isso é uma das coisas que a gente costuma falar, é aquele velho ditado que a avó da gente já falava para a gente, que a gente não guarda todos os ovos na mesma cesta. E aqui vale exatamente a mesma noção, não guarde todos os dados na mesma cesta, não é Até mesmo? porque os dados são os ovos hoje, né, Adriana? Exatamente, os ovos de ouro hoje, não é mesmo, Alia? Exatamente. Por petróleo, mais que petróleo, Mais que inclusive, petróleo. né? Ou ou criptonita, talvez, não sabemos bem, não é mesmo? Ou criptonita, Exatamente. talvez, não sei, dependendo, não é mesmo? Exatamente. Professora Edna. Queria agradecer demais vocês, adorei as falas, e tem uma pergunta que eu estou trazendo, assim, da primeira fala que abriu o nosso evento. A gente conversou hoje com a Diana Tello, ela fez pós-doutorado lá na Federal, talvez, vocês, não sei se contemporâneos de vocês, ela fez mestrado, doutorado, depois pós-doutorado lá com a gente, e agora ela está dando aula na Universidade de Rosário, na Colômbia, ela é colombiana. E a professora Tello foi muito gentil com a gente, veio aqui primeiro para aquela primeira explicada mais propedêutica, né, Sociedade de Informação, Revolução 4.0 e tal. E ela aproveitou para falar bem pouquinho, mas como é que acontece a proteção de dados na Colômbia, bastante incipiente também, estão começando agora, enfim, fez lá uma fala. Mas o que me chamou a atenção da fala da Diana foi a seguinte: que às vezes a gente esquece o próprio titular dos dados. Veja que aqui a gente está falando, e é porque essa mesa foi feita para isso mesmo, óbvio, né? Mas a gente está falando da visão daquele que vai ser o controlador dos dados. E é uma pergunta, assim, de quem, no meu grupo de estudos, por exemplo, tem um grupo de estudos aqui no UNI que chama Democracia e Novas Tecnologias. A minha preocupação, ela talvez seja menos empresarial, talvez, não sei assim se eu consigo dizer isso, mas mais com a democracia, mais com o direito público e com as questões de direitos fundamentais que estão aí envolvidas. E a minha pergunta para vocês é se tudo isso funciona sem o titular estar ciente desses direitos. Ele não sabe o que é um cookie, eles muitas vezes, vocês sabem disso. A gente vai assinar uma conta para abrir uma conta no banco, o rapaz do banco coloca rapidinho assim, se você começa a ler, ele quase puxa de você, ele não para de falar, que é para você não ter tempo. Aí você fala, vou ler, a pessoa até te faz, nossa, pessoa estranha, mas você vai ler o contrato? Mas, enfim, essa talvez uma provocação, assim, quem é essa pessoa? Se isso tudo que a gente está falando funciona, assim, de fato, acho que talvez a Alessandra tenha tocado um pouco na fala da questão de cultura e tal, mas veja, isso está acontecendo sem nenhum movimento para a gente captar o titular. A gente está falando aqui de empresa, está falando aqui do advogado, está falando aqui da lei e tal, mas cadê essa outra parte que parece tão importante? Então, e olha, interessante que os nossos alunos, inclusive, estão aqui com os nossos professores brilhantes sempre, mas a maioria de nós não tem nem tempo para pensar sobre isso. Então, eu gostaria talvez de um comentário para pensar sobre isso, e pensar também do lado das pequenas empresas, talvez não sei quem se sentir mais qualificado, talvez, para falar desse grande desafio, porque é uma coisa pensar um desafio daquele que tem dinheiro para investir em treinamento, para contratar bons advogados, e daquela empresa que talvez não tenha essa condição, especialmente no momento que o Brasil está enfrentando uma crise muito, muito grande. Então, talvez seja meio complexo o que eu perguntei, talvez muito, muito grande, valeria um outro tempo de fala, mas só para a gente trazer talvez um pouquinho para a nossa experiência, para além desse lugar que a gente está falando, super importante, né? Os nossos alunos precisam aprender, mas talvez puxar isso. E cadê outra parte? O titular. Como ou tem alguém se movimentando para pensar nessa pessoa? Inclusive, será que o nosso papel também é uma pergunta que fica, talvez até a extensão da faculdade tem pensado muito isso também. Mas é isso, super obrigada, adorei as falas, muito, muito legais. Bom, Edna, não sei à vontade. se eu posso, rapidamente, seria realmente um desafio a gente falar sobre isso agora em tão pouco tempo, e quem sou eu para dar uma solução para um problema dessa envergadura, né? Quem sou eu? Uma expressão que eu conheci muito aqui, fala-se muito aqui, quem sou eu na fila do pão, né? Mas então... A gente fala, né, aqui também, a gente adotou essa expressão. Eu gosto. Né? Então, quem sou eu na fila do pão? Mas na fila do pão da padaria que eu tenho frequentado, digamos assim, a gente tem visto o seguinte discurso, né? Bom,
a própria mídia tem que ter um papel muito importante de divulgação disso. Não temos visto uma divulgação sobre essa lei, mas também temos que pensar que no Brasil, esse assunto é muito novo. Na Europa, o assunto tem mais peso, até por conta, desde a Segunda Guerra Mundial, com os alemães tendo ali as suas casas invadidas, e aí a quebra do sigilo, né, da correspondência. Então, eles têm mais preocupação com esse tema. Os próprios alemães, os europeus, se vê tem uma postura mais fechada. A gente na padaria, não. A gente já fala da nossa vida, se abre com caixa, faz amizade com todo mundo, e faz isso também nas redes sociais. A gente já se expõe muito, né? Agora, como ter o controle sobre isso? A própria LGPD ela traz como princípio, por ser psicológica, a transparência, dever de informação. Então, na própria política de privacidade, ela tem que dizer os direitos que o titular tem. Um dos tópicos de toda a política de privacidade é quais são os seus direitos. Mas mais do que isso, não adianta ser formal, ter o texto que todo mundo rola a página, diz que leu e não leu. Hoje a gente está vivendo uma era em que a gente tem que ter as coisas muito mais visuais. Então, existe o visual law, né? Tem técnicas que você consegue transmitir uma mensagem, fazer a pessoa captar sem ela perceber. E nós temos visto boas práticas nesse sentido, né? Infográficos, ícones e formas que tornam mais acessível a informação. E é uma responsabilidade de todos, tanto da mídia quanto das empresas, quando são divulgados as novas políticas, novos termos, explicar do que se trata, os professores nas suas cadeiras, as palestras, né? Então, toda a sociedade tem essa responsabilidade em, na medida do possível, compartilhar esse conhecimento e fazer com que vão atrás dos seus direitos. Ainda que existam consultores para trazer a conformidade às empresas, isso é muito positivo, pode ser custoso, traz um benefício para os advogados dessa profissão, mas também para o titular, vão ter os dados deles tratados. Por outro lado, também existem consultores já que estão se formando, existem sites, empresas e consultores que estão capitaneando já titulares de dados em busca de irregularidades que são cometidas a essas pessoas, para que possam pleitear os direitos com eles também. Então, existem sites hoje que você consegue identificar se a senha foi vazada, você já pode fazer requerimento de direitos de forma centralizada. Então, aos poucos, eu penso que as coisas vão se acomodando. Na Europa até hoje, apesar de terem leis nos Estados europeus desde a década de 90, antes da diretiva, os estados já tinham suas leis de proteção de dados, veja, ainda assim eles têm dificuldade de implementação. O índice de conformidade deles não é alto. Imagine que no Brasil a gente começou agora sobre esse assunto, exigir uma maturidade tão grande, não é natural o processo democrático. Inclusive, eu penso que a gente tem tempo de maturação, mas a gente pode acelerar isso, né? Como esse evento grandioso de hoje, para compartilhar o conhecimento do pouquinho que a gente vai adquirindo e a gente vai aprendendo sempre, cada dia mais. É só o meu ponto de vista. Eu só queria fazer um complemento perfeito, Corrado, como sempre, né? Eu queria fazer só um complemento na tua fala, pegando até um pouco no gancho da que a Ali falou. Quando a gente fala na conformidade com a lei, me parece que o elo mais importante, que também é o elo mais fraco, é o indivíduo. Então, do mesmo jeito que a gente aposta muito na questão da educação dos nossos colaboradores, acho que tem que enxergar eles como titulares. Então, antes de você passar a eles a responsabilidade em relação à governança na sua vida profissional, vamos olhar para a nossa vida pessoal. O que você anda aceitando, né? Por que sites você anda? Que cookies você aceita? Não é? Vamos começar a ler o que a gente está aceitando. E o segundo ponto que eu gosto bastante dessa legislação é que no seu artigo 50 ela fala das associações, né? Da possibilidade dos núcleos empresariais, dos meios de trabalho se reunirem em torno das suas associações e definirem métricas, governanças que sejam adequadas ao seu ramo de atividade. Então, quando você, Edna, pontua nessa questão dos micro e de pequenos, quais são suas associações? Quais são os seus entes representativos? Por que a gente não se envolve com essa associação nesse modelo? Então, vamos definir para nós, na nossa realidade, com nossos parcos recursos aqui que temos hoje, o que são diretrizes, o que são as políticas, qual é a governança que nós vamos tratar os nossos dados, até para você ter uma mesma regra para empresas no mesmo segmento ali, e você tenha até uma questão de conformidade que atue dentro de um âmbito de concorrencial, né? Então, aquele que não está em conformidade com a lei pode estar se prevalecendo da sua não conformidade justamente para fazer algo, conseguir, enfim, maior lucro, né? Então, assim como o Corrado falou, a gente não tem resposta para tudo, mas eu gosto bastante
do artigo 50. Então, assim, vamos empoderar as nossas associações, né, os nossos representantes aí de atividades de classe, justamente em torno desse tema, para que seja desenhado, talvez, algo que seja muito mais próximo e tenha a cara da atividade empresarial que a associação representa, né? Eu queria só fazer também uma contribuição, porque eu sempre fico pensando que a gente tem um problema, às vezes, de cultura normativa no país, né? Porque, às vezes, a LGPD permite isso, como o CDC permitiu isso lá atrás, que é a lógica de tornar a lei interesseira ao invés de ser interessante, né? Ou seja, de se ao invés de desenvolver uma cultura para que se exercite, para que, efetivamente, se oriente a uma conformidade, as empresas entrem em compliance, muitas vezes se utiliza isso de forma indevida, né? Ou seja, para que se promova ações contra empresas e tudo mais, e a ideia não é essa. Então, por isso que o desenvolvimento de uma cultura de proteção de dados, ela precisa, sem dúvida alguma, ser orientada. Mas uma questão que o José falou, na semana passada teve um evento, Semana Internacional do E-Commerce, tá? Teve uma participação do Brasil, inclusive, bem importante, mas como era uma semana internacional, tinham muitos países da Europa. E o tema da proteção de dados é muito interessante, por quê? Porque o povo lá apavoradão, né? A galera que meio ainda, como disse ali alguém, né? Falou, aqui ninguém está sabendo, e o pessoal lá apavoradão, né? Com a GDPR e tudo que tem acontecido. Por quê? Porque, efetivamente, lá isso já acontece. O meu vizinho é DPO da Volvo, né? Então, ele é mais uma dessas pessoas que não dormem depois da LGPD. E ele, inclusive, é responsável pela segurança da Volvo, né? Então, ele me disse assim, eu sou um dos DPOs, porque tem mais. E ele disse que lá eles acordam e dormem LGPD. Então, veja, Edna, como quando você sobe, realmente, né, as grandes corporações, as grandes organizações, elas estão digerindo isso já. O desafio são as menores, né? Os desafios são as menores. A NPD já, né, tem orientação nesse sentido, mas, obviamente, que a gente ainda tem um longo caminho educativo a percorrer. Bastante interessante, queria demais agradecer. Fica sempre aquele gostinho de quero mais nessas questões, mas também não vou, já vocês conversaram, mas enfim, a gente vai conversando aí pela vida, mas os desafios são muito grandes e eu acho que interessante até, acho que a maior parte do nosso público aqui são alunos, para perceber também as perspectivas profissionais que estão aí, né, que não, enfim, e não apenas, a gente fala, o pessoal brilha o olhinho quando a gente fala do cargo de DPO, mas não, é a própria assessoria, um pouco essa ideia que a Adriana traz também, para a gente pensar nas associações, talvez fazer esse elo, não sei, tem um papel muito relevante, mas que também exige da gente talvez uma soft skill, a gente poderia falar isso, de interdisciplinariedade, né, da gente voltar os olhos também para outras áreas do conhecimento que a gente do direito é meio refratário desde sempre. Agora a gente vai ter que conversar com muito respeito, inclusive, pessoal de tecnologia da informação, por exemplo, o pessoal de segurança da informação, então acho que a gente está num momento assim de mudança bastante importante. Passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, não sei se tem alguém mais com alguma questãozinha, porque senão eu vou continuar papeando aqui com os nossos convidados bastante, assunto muito interessante mesmo. Tem mais alguma pergunta por algum participante? Pelo menos no chat não tem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta oral, fique à vontade. Embora também nós sejamos germanicamente pontuais no horário de encerramento. Não? Então, aí não tendo, com autorização da professora Edna, organizadora, em nome da Curitiba e do DACP, agradeço mais uma vez aos nossos palestrantes, por, de fato, excelentes falas, basta ver pela manutenção do público, né, durante todo esse período, e até os debates e perguntas que se seguiram. Então, muito obrigado, de verdade, foi muito legal. Professora Edna, se me permite, então, encerro essa mesa e darão continuidade ao evento no próximo horário. Tchau, gente, um abraço. Obrigada, até a próxima. Pessoal, obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, José, Alessandra, Adriano, super obrigada. Marcelo, obrigada da parceria com a gente, pessoal do DACP também que está aqui na técnica. A gente vai interromper, então agora a gente volta quando faltar o nosso horáriozinho de intervalo, 5 para as 9, a gente começa
a próxima mesmo. Um abraço grande, a gente ainda vai conversar bastante, adorei a fala de vocês. Um abraço para todos. Um abraço, todas. muito Abraço. obrigada. Tchau, tchau.